Amigos, nesta quinta e última parte do nosso mini curso Cristianismo e Democracia, nós gostaríamos de tentar responder a seguinte questão: por que cristãos negligenciam o exercício da responsabilidade política? Vejam, não participar da vida política, não ter condições de exercer uma cidadania política, não é algo comum apenas no meio cristão. Nós temos uma sociedade que as pessoas têm pouco acesso à informação adequada, seus estilos de vida, a maioria trabalhadores que ficam o dia todo numa empresa, não lhes permite pensar o coletivo, participar da vida política. Então, a indiferença em relação à participação política ou a uma participação que vá além do voto a cada período eleitoral é algo comum nas sociedades capitalistas, que exatamente promovem o fechamento do indivíduo em si mesmo, o individualismo. Então, sobra muito pouco tempo e energia para as pessoas participarem da solução de problemas coletivos, de problemas sociais. Mas no caso dos cristãos, alguns motivos contribuem para que eles negligenciem a responsabilidade política. O primeiro deles, nós podemos citar que os cristãos consideram a política como algo sujo, não é? Claro, a corrupção política não é algo próprio apenas desse setor, desse espaço social. Os corruptos estão em todos os espaços da sociedade. A corrupção acontece em muitos espaços da sociedade, inclusive na própria religião. Mas cristãos lançam mão desse argumento, não é? E acham que não devem se corromper ao participar de um espaço tão marcado pela corrupção, não é? Ao fazerem isso, claro, eles inibem a entrada de novos atores, de pessoas que poderiam contribuir, não é, para que a sociedade ou para que o mundo político fosse melhor, e ao mesmo tempo mantém um distanciamento, não é? Alguns até um certo lavar de mãos em relação aos problemas sociais. Então, é o primeiro argumento. Primeiro motivo. O segundo motivo ou argumento é que os cristãos não compreendem as relações de forças que envolvem o poder político, é verdade. Mas os cristãos muitas vezes não entendem o que representam os candidatos, os partidos, os programas, os interesses, as ideias, as pressões, os conchados, as manipulações dos meios de comunicação, não é? E, portanto, eles não compreendendo as relações de forças que envolvem o poder político, eles não podem participar da vida política de modo responsável. Terceiro motivo é que os cristãos falham na organização da influência política para a resolução de problemas sociais. Muitas vezes isso decorre de uma compreensão individualista, não é, do homem e de um certo moralismo, achar que os problemas todos vão se resolver a partir da mudança individual de cada pessoa, não é? Então, os cristãos, eles desconsideram que no mundo de complexidade, de impessoalidade, onde muitos problemas afetam milhões de pessoas, né, problemas coletivos, eles ignoram que esses problemas eles só podem ser resolvidos no nível da coletividade. Não é o esforço individual de cada um que vai transformar. Então, ao fazer isso, não é, muita gente abre mão do seu direito ou do seu dever de contribuir para a melhoria dos problemas sociais pela via política. Quarto motivo da negligência dos cristãos em relação à vida política é que os cristãos eles não valorizam o ambiente democrático, para não falar daqueles que defendem o oposto, né? Um ambiente autoritário, um ambiente, alguns até fazem louvação a ditadores, eu não sei baseado em que princípio bíblico ou cristão, mas de maneira muito comum, os cristãos eles não valorizam o ambiente democrático como sendo aquele melhor, como sendo o melhor ambiente para o próprio exercício da religião, mas também o melhor ambiente para a solução dos problemas coletivos.
O quinto motivo decorrente disso é que os cristãos temem comprometimento, envolvimento na vida política. Eles não entendem a implicação do amor ao próximo, aplicada, né, a implicação desse amor à vida social, ao envolver-se na solução dos problemas que afetam pessoas e cuja solução está no campo, no espaço político. O sexto motivo é que os cristãos não conseguem compreender os reais problemas da sociedade. Muita gente se firma, né, em estereótipos, em slogans, em clichês, generalizações, e eles são presas fáceis de manipulações midiáticas, né, de grupos políticos conservadores, né, que apelam a valores caros ao meio cristão, não é? E, portanto, não entendendo os reais problemas que estão por trás dessas cortinas de fumaça, eles ficam incapazes de participar de modo responsável na vida política. Também os cristãos, é o sétimo motivo, eles salientam personalidades e assuntos particulares na hora de fazer julgamentos políticos. Isso decorre também do problema anterior, dos cristãos não entenderem as relações de forças que acontecem na sociedade e que estão determinando os rumos políticos dela. Por último, os cristãos interpretam mal a separação entre igreja e Estado, que é necessária, mas não impede que os cristãos tenham uma participação na vida política, não é? Não é pela apatia, pela indiferença ou pelo cinismo que nós vamos exercer uma ética cristã que vai contribuir para para a nossa sociedade. Então, esses são, em geral, os motivos pelos quais os cristãos ou negligenciam ou não são capazes de ter o exercício da responsabilidade política como uma consequência da sua ética, da sua fé e prática cristã. Do ponto de vista da cosmovisão cristã, é possível nós dizermos que uma participação responsável no governo democrático é algo que vai permitir um envolvimento, um comprometimento, uma contribuição maior dos cristãos nas sociedades doentes, desiguais, injustas, iníquas, nas quais nós vivemos. O povo é responsável pelo governo democrático. O exercício do poder político deve ser regido pelo amor ao próximo. Os cristãos, eles não devem obediência cega a governo algum, não é? E nem tampouco a crítica cega, não é? Os cristãos devem ver o poder político no sentido de um meio para servir ao próximo, de promover ao próximo, não é? De atenuar as injustiças, não é? E de contribuir para uma melhor igualdade, para uma maior coesão social, uma harmonia entre os homens. É nessa perspectiva que os cristãos devem julgar, não é? A vida política, os políticos e o poder político. E é movido por esses objetivos, por esses anseios, que a sua prática política, suas opções políticas devem ser orientadas. Então, dessa forma, nós concluímos o nosso mini curso, esperando que todos possam ter adquirido mais entendimento, mais conhecimento e discernimento sobre o seu lugar no mundo, o seu papel na vida social e na vida política. Um abraço a todos.